Eu fiz um pedido especial à produção dessa convenção, para que cada vez antes de eu pregar, a gente pudesse cantar o hino Não Tardará. E vocês sabem por que eu fiz esse pedido? Porque esse é o hino oficial da minha vida. Eu não sei se você tem um hino oficial, mas você devia ter. Se você não tem um hino oficial na sua vida, você devia ter. E essa música já me acompanha por mais de 20 anos. Cada vez que vocês ouvirem essa música, vocês lembrem do pastor Dilson Bezerra, que essa é a música oficial da vida dele. E como eu vou pregar aqui 4 vezes para vocês esse final de semana, eu pedi permissão à produção da convenção para que a gente cantasse essa esperança. Às vezes eu tenho medo que a igreja esteja vendo essa volta muito longe. Parece que nós estamos perdendo essa demora, essa espera, está fazendo com que a gente fique meio incrédulo de que isso realmente vai acontecer. E eu sempre canto essa música. Às vezes eu canto de manhã lá na minha cama, quando acaba o meu culto eu boto Não Tardará lá, para que todo dia eu me lembre porque eu estou aqui, e o que eu estou fazendo aqui, e para onde eu vou. E essa deve ser a nossa esperança. Eu devia estar aqui 1 ano atrás. Eu acho que eu estou 1 ano atrasado. Porque eu estava todo pronto para vir pregar na convenção ano passado, e o meu chefe ligou e disse: não, você não vai, porque tem uma reunião aqui na União, no mesmo período da sua convenção lá. E eu falei: olha, mas o senhor chegou agora, e o meu chefe anterior votou na mesa da União a minha ida. Ele falou: eu não quero saber o que foi votado, eu estou dizendo que você não vai. E eu, como um bom cristão, obedeci, né? Como um bom cristão, obedeci. E fiquei meio frustrado, falamos com o Felipe falou com o meu chefe, mas as coisas não tiveram jeito. Depois eu fiquei pensando que Deus tem o tempo dele. Deus sabe a hora. E eu estou muito feliz de estar aqui essa manhã, pela primeira vez, em Portugal. Durante muitos anos eu pastoreei portugueses. E tive uma conexão muito profunda com Portugal. E uma das frustrações que eu carregava no coração é que eu nunca tinha vindo a Portugal. Passei tantos anos, quando trabalhei em Moçambique, até peguei o sotaque dos portugueses, e quando fui ao Brasil pregar, comecei a pregar, e alguns achavam que eu era português, e depois eu fui muito criticado, porque era brasileiro e estava pregando como português. E esses anos todos, foram mais de quase 20 anos pastoreando irmãos de língua portuguesa. E eu nunca tive o privilégio de vir a Portugal. Então eu agradeci muito a Deus quando aquele avião desceu na pista de Lisboa. Isso porque eu era suposto chegar aqui na quarta-feira, mas o meu voo foi cancelado. E eu fiquei no desespero, eu falei: mas Senhor, eu nunca fui a Portugal e agora eu estou indo, e nem o avião, até o avião foi cancelado. E depois ela disse assim, eu falei: minha senhora, a senhora tem que arrumar um voo para mim. Ela disse: olha, desculpe, mas no dia seguinte todos os voos para Portugal estão lotados. E eu falei: você vai ter que fazer alguma coisa, nem que eu vá nos Estados Unidos ou no Brasil e volte para Portugal. Mas eu tenho que ir para Portugal. Finalmente eles conseguiram um voo para mim via Casablanca. E eu estou muito feliz. E eu adorei Portugal, amei Lisboa. Gostei muito de Cascais. Essa terra é maravilhosa, uma terra abençoada. Vocês são abençoados, se não sabiam. E eu estou aqui numa dúvida tremenda, porque botaram aqui como eu chamo isso? Uma tela de computador aqui, bem na minha frente, assim, com os números desse tamanho. E eu já percebi que botaram para mim, porque estava 55 quando começou, agora já está 45. Eu não sei se eu sigo a tela ou o Espírito Santo. Mas ontem à noite o Felipe já disse que eu esquecesse da tela. Mas ele não sabia o que ele estava dizendo. Irmãos, é muito difícil ser limitado quando Deus quer falar alguma coisa para nós. E eu olho assim, né? Às vezes eu entro nesse Facebook assim, ultimamente eu não ando mais nem entrando, porque quando eu entrava eu não conseguia ficar menos de meia hora, 40 minutos. E se eu começasse a ver mesmo a vida do povo, eu ficava lá, era 2 horas, ou 3 horas, ou a manhã toda.
Mas depois eu descobri que eu tinha que parar de ficar vendo o Facebook, eu estava perdendo muito tempo lá. Então, quando eu venho pregar que eu sou limitado por 30, 40, 50 minutos, é meio complicado. Isso aqui vai ser igual ao Facebook. Vai indo, até a hora que parar. Né? Amém? Amém. Eu não quero que a produção da convenção fique brava comigo. Então, vocês precisam me dar um backup aí, se eu for além da 1 hora aqui. Eu trabalhava em Moçambique como missionário. E o Maranata dos Estados Unidos construiu umas lindas escolas, que nós não tínhamos escolas, para criar educação adventista em Moçambique. E aqueles prédios foram edificados, era escola-igreja. Fazia o prédio grande, no meio era aquele salão que no sábado virava igreja, durante a semana era o pátio das salas de aulas que estavam do lado. E nós então trouxemos algumas professoras missionárias brasileiras. E eu me lembro de um casal que trabalhava na escola de Beira, e um dia ela me procurou e disse: pastor, as nossas crianças, nós temos quase 300 crianças, e nós já percebemos que as crianças vêm para a escola e elas não têm comida. Algumas dessas crianças, eles têm uma refeição por dia só, quando tem. Às vezes, dia sim, dia não, eles têm comida. E a gente estava pensando se a gente não poderia dar merenda da escola. Todos os dias essas crianças seriam alimentadas. Pastor, isso seria uma benção. E eu disse: olha, sabe que isso é uma grande ideia, mas quanto vai custar a merenda? Ela falou: pastor, as merendas vão custar $400 por mês, para a gente alimentar todos os meninos da escola. E eu falei assim: eu não tenho esse dinheiro não, mas nós vamos orar para Deus enviar esse dinheiro. E eu disse para aquele casal, reuni os professores na escola, e eu pedi para eles que eles reunissem e que orassem para que Deus mandasse isso. Fosse 1 mês, 2 meses, e nós orávamos, e eu dizia: Senhor, se Tu queres que aquelas crianças sejam alimentadas, abre uma porta. E nós orávamos. Eu não pedi não saí pedindo para ninguém não. Falei: Senhor, se é para vir, isso aqui vai vir da Tua vontade, é Tu que vais enviar isso. E nós fomos orando. Até que um dia o telefone da União tocou. E na União Moçambicana tem só um telefone, só lá embaixo. Meu prédio, minha sala lá em cima. Então, pastor, o telefone, eu desci lá embaixo. Quando eu peguei, era uma senhora aqui de Portugal: pastor, como está? Eu falei: eu estou bem, irmã, mas eu nunca fui em Portugal, eu não conheço a senhora. Ela disse: pastor, eu lhe conheço pelos DVD que veio do Brasil aqui. E nesse DVD eu vi o senhor falando e pregando sobre Moçambique. E eu quero lhe dizer, pastor, que eu fiz um voto com Deus, depois que eu assisti aqueles DVDs que o senhor pregou, de que eu vou dar €500 por mês para qualquer coisa que o senhor precisar em Moçambique. Quando eu liguei para os professores e falei: Deus já providenciou a merenda das crianças. Vocês sabem que quando as crianças tiveram a primeira semana de merenda, primeiro dia, quase todas as crianças tiveram diarreia. Eu me sinto assim, eu fiquei triste porque a gente devia ter tirado uma foto das crianças antes e depois tirado uma foto das crianças depois. Para vocês verem que diferença €500 fez na alimentação de quase 300 alunos. Meus queridos, as coisas de Deus, elas são de Deus. E Deus vai cumprir a missão dele de pregar o evangelho com você ou sem você. De uma forma ou de outra, a obra vai ser terminada. O que tem que ser feito vai ser, o que está determinado vai ser. Mas esse final de semana eu queria com vocês abrir um pouco a nossa visão para algumas coisas que estão diante dos nossos olhos e que nós não estamos vendo. Nós precisamos compreender mais a respeito da nossa espiritualidade. Nós queremos visualizar a espiritualidade. A espiritualidade não pode ser visualizada. A espiritualidade está nas coisas invisíveis. Nós precisamos aprender a lidar com as coisas invisíveis, porque Deus é espírito. Nós temos que aprender a se relacionar com Deus que a gente não pode ver,
que a gente não pode pegar. Nós temos igrejas lindas e templos maravilhosos e cultos maravilhosos e conjuntos maravilhosos e música maravilhosas, e nós precisamos ver os pregadores, e nós precisamos ver os louvores, e nós precisamos ver as músicas, mas quando chega para você sozinho, você e Deus, aí a coisa trava, aí não vai para frente. Parece que você precisa de alguma muleta para poder crescer espiritualmente. E eu não estou dizendo que a igreja não tem um lugar, mas a igreja é o resultado do que Deus está fazendo na sua vida. Nós estamos mudando o papel da nossa igreja. Nós estamos indo para a igreja para poder se alimentar, para poder querer crescer espiritualmente, para ver se a gente pode se salvar. Mas não é isso o papel da igreja. A igreja é um lugar que as pessoas vêm aqui cheias de glória para adorar a Deus, para louvar a Deus pelo aquilo que Deus fez por ele na semana, pelas bênçãos que Deus está derramando, pelos milagres que Deus fez na sua semana. Há um mal entendido na maneira como nós estamos vivendo a nossa religião. Estou tentando me ajustar aqui com esse microfone. Tem que tomar cuidado porque eu não posso perder a minha voz. Esse aqui está meio frouxo, mas vamos ver, vou tentar mais um pouco. Eu quero, na mensagem dessa manhã, mostrar para vocês a condição do mundo em que estamos vivendo. Não sei se já está na tela o meu PowerPoint. Está aqui na tela? Olha que eu não liguei. Se eu ligar, vai funcionar. Agora está ligado. Está ligado? Não, agora foi demais. É esse aí que eu queria. Mas eu queria que isso funcionasse. Opa, está funcionando agora. Eu estou fazendo um método novo de pregação. Todo sermão está nessa tela. Todo sermão. O sermão escrito está nessa tela. Se você bater aí uma foto de cada slide desse, você vai levar o sermão escrito para casa. Que o sermão vai estar na tela. Agora é claro que eu vou comentar o sermão daquilo que está na tela, certo? Desde o início o livro de Romanos, nesse livro, Paulo procurou demonstrar uma verdade crucial e fundamental para o Evangelho. E essa é a triste condição do ser humano. Contaminados pelo pecado. Contaminados desde a criação. Infelizmente, o pecado veio e entrou nesse mundo. E meus queridos, existe um texto na Bíblia que nós conhecemos muito, mas que a gente não processa ele muito bem. É Romanos, capítulo 3, versículo 23, que na Bíblia diz assim: todos pecaram e carecem de quê? Todos pecaram e carecem de quê? Da glória de Deus. Note que a nossa condição, ela é pecadora. Por mais que você queira ser justo, por mais que você se vista bem, por mais que você queira mostrar às pessoas que você tem condição, a sua natureza, ela é pecadora. E eu vou dizer uma coisa para vocês, a identidade é uma coisa muito importante. Você tem que saber quem você é, você tem que saber as coisas que você tem. Se você não tiver um profundo conhecimento de você mesmo, você não vai para frente na vida. Tem gente que vai para frente na vida porque quer viver a vida que ele não é. E aí ele termina tentando projetar uma coisa que ele não é, e ele passa a vida tentando ser e nunca é. E aí a vida dele se torna uma desgraça. Cria um vácuo na alma, uma infelicidade, você não vai para frente. Não tem jeito. Porque você não consegue enxergar aquilo que você é. Você vive a vida querendo ser aquilo que você queria ser. E aí você olha para alguém, você olha para um outro jovem, você olha para alguém que você se espelha: eu queria ser como fulano, eu queria ter um carro como fulano, eu queria ter uma casa como fulano, eu queria ter meu cabelo bom como fulano, eu queria ser assim, eu queria ter um corpinho bonitinho igual fulano. Você vai passar a vida inteira querendo ser uma coisa que você não é. Você tem que entender você mesmo primeiro. Quando você tiver um bom conhecimento de você, você vai conhecer melhor a Deus, você vai conhecer melhor as pessoas, você vai viver melhor, porque você sabe quem você é e para onde você vai. E assim é a vida. A nossa natureza é uma natureza pecaminosa. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa é a grande verdade absoluta que está na palavra de Deus.
Vocês pensam que eu sou melhor porque sou pastor? Ou sou melhor porque sou presidente de uma associação? Ou que eu sou melhor porque tenho uma conta bancária mais recheada? Deus olha para todos nós e vê todos nós como carentes da glória de Deus. Você não faça um mau entendimento e um mau julgamento de você mesmo. Não queira ser aquilo que você não é. Essa é uma realidade que está expressa. E meus queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. O grande gol de Deus em restaurar o homem é trazer ele de volta à perfeição plena que ele tinha antes. E hoje, Satanás ele tem trabalhado para criar um problema sério, porque as pessoas, hoje existe uma corrente dizendo assim, é o perfeccionismo. Outro dia eu preguei sobre santidade e alguém veio me perguntar, mas você é da corrente do perfeccionismo. Mas o que é perfeccionismo, por favor? Porque aquilo que eu entendo da santificação é quando a gente finalmente alcançar o fim da santificação, a glorificação, a vida eterna. Essa vida miserável de pecado vai ficar para trás. E eu espero em Deus que todo mundo um dia seja perfeito. Esse é o gol da vida cristã. Nós precisamos tomar cuidado. Eu não sou um perfeccionista. Mas eu acredito na santificação. Eu acredito que existe um processo de santidade que deve ocorrer dentro da vida das pessoas. E meus queridos, perfeccionista é quando você sabe que precisa ser perfeito e você quer ser perfeito pelas suas obras. Quando você tenta fazer as obras para mostrar às pessoas, para os outros que você é perfeito, aí você se torna um criticista daqueles que não alcançam o que você alcança. E isso aí começa a crescer. Para mim isso é o que é o perfeccionismo. É que você quer ser aquilo que você não é. Porque a Bíblia diz assim que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A maior necessidade que nós temos é da glória de Deus. Essa é a nossa grande necessidade, é a glória de Deus. Nós temos que buscar essa glória da qual nós caímos. Esse é o projeto da vida cristã. Esse é o nosso gol. Deus, que havia criado o homem cheio de glória, viu pouco a pouco a decadência do homem e o pecado destruindo a sua natureza. Às vezes é difícil olhar no espelho e achar que a gente foi criado à imagem de Deus. Vocês sabem que eu era pastor na África do Sul, em Johannesburg, e um dia eu recebi um amigo meu que veio me visitar, um pastor, e ele veio pregar uma semana para nós. E ele tirava foto de tudo. Tirava foto até da roda do meu carro, tirava foto da marca do carro, tirava foto de tudo, tirou foto da minha casa, fora do cachorrinho, foto. Eu falei, cara, você tem uma doença por fotografia. Vou tirar foto de tudo aqui. E aí, ele tirava as fotos, depois vinha me mostrar as fotos. E ele tirou uma foto, eu dirigindo o carro. Lá a gente dirige o carro do lado de cá, né? Do lado contrário. E ele tirou uma foto minha dirigindo o carro. E você sabe, quando eu peguei aquela foto, eu tomei um choque. Eu nunca tinha visto uma foto minha de perfil, assim, do lado. Eu falei, gente, eu nunca pensei que eu tinha um nariz tão grande assim. Narigão. Agora eu vou no espelho, me olho com esse narigão. Eu falei, será que Deus foi feito desse jeito, meu pai? Tem misericórdia. A gente tem um negócio com essa coisa de ser bonito, né? A gente vai comprar uma roupa e fica lá, e vai no cabelo, e agora até os homens também estão se dando umas pintadinhas aí por aí afora, né? Todo mundo quer ser bonito, né? Mas quem é que determina o conceito de bonito? Quem é? Quem é? Me fala. Não existe gente feia no mundo, meus amigos. Por mais feio que você se ache, alguém vai te achar bonito, mesmo que você não se ache. É por isso que o povo tudo casa. E alguns estão preocupados que não casaram ainda. Esses que não casaram ainda, um conselho. A primeira coisa que você deve fazer se você quer casar é parar de se preocupar em casar. Essa é a primeira coisa. Relaxe. Deus tem alguém para você aí na estrada da vida. Mas viva a vida com Deus. Caminhe com Deus. O pecado ele veio para danificar. E agora, meus queridos, é que eu vou começar o sermão. Nossa, aqui falta 29 minutos. Eu estou perdido hoje. Agora que eu vou começar o sermão. Porque esse é o verso, certo? Vocês já leram isso antes de vir aqui hoje? Ou vocês estão lendo isso pela primeira vez hoje? Porque eu lá onde eu estava, não vou dizer o nome da cidade, por menino de segurança, mas lá onde eu estava, eu recebia e-mails e Facebook e tudo, e eu já sabia qual era o texto bíblico dessa convenção. E Paulo disse assim, e não sedes conformados com esse mundo,
mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Amém, igreja? Amém, fraco danado esse aí. Vocês não entenderam o que eu vou ler de novo e pedir outro amém, porque não é possível. Olhem só o que está escrito ali. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Amém, igreja? Amém. Essa é a minha igreja. Essa é a minha igreja. Meus queridos, há uma mensagem muito forte aqui nesse texto. Uma mensagem muito forte e uma mensagem assim muito profunda. A primeira é que Deus está dizendo assim que nós somos conformistas. Nós somos conformistas. Porque Paulo está dando essa mensagem para os romanos, era para uma igreja adventista, você não sabia, tá? Ele não estava dando essa mensagem para ninguém. Falou para a igreja de Deus, disse assim, ó, ele olhou para a igreja e disse assim, e não sede conformados. Em outra versão diz assim, e não vos conformeis. Não vos conformeis com o padrão do mundo. Não vos conformeis com o que o mundo tem para oferecer, mas sede transformados. Esse era o clamor de Paulo. Se ele estava fazendo esse clamor, é porque havia uma situação de conformismo. O povo de Deus estava conformado, precisando de uma transformação. E depois ele fala de uma experiência que você tem que ter, uma experiência que só a vida com Cristo pode dar. Porque ele diz assim, se você é um conformista, mas se você se transformar, você vai experimentar Deus na sua vida. Seus problemas vão se acabar, porque você vai conhecer a bondade de Deus, você vai agradar a Deus, você vai saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. E vocês sabem que a vida ela é feita de decisões, né? A vida ela é feita de decisões. Então a gente começa a fazer decisão com quem vai casar. Muita irmã chegou e me pastor, se eu soubesse que ele assim, eu não tinha casado com ele. O maior erro que eu cometi foi casar com esse homem. E ele olha assim e fala assim, o meu erro também foi ter casado com ela. Que erro que eu fiz quando eu fui fazer essa faculdade. Meus queridos, a vida ela é feita de escolhas. Mas quando você escolhe Deus, não tem como dar errado. O nosso problema é que nós fazemos escolhas erradas. 95% dos problemas que você tem na sua vida foram causados por decisões erradas que você tomou. E você ainda tem a cara de pau de ficar culpando Deus e Satanás. É porque Deus fez isso, porque Satanás fez aquilo. A culpa é sua mesmo. Você ajoelha aí, abre seu coração e fala assim, ó Senhor, eu fiz as escolhas erradas, eu não devia ter feito isso, eu devia ter orado mais por isso, eu devia ter buscado mais, eu devia ter buscado o conselho da palavra de Deus, eu devia ter meditado mais, Senhor, eu devia ter seguido mais a tua vontade. Mas você não, você faz as suas decisões baseadas naquilo que você gosta. Eu gosto de picolé de coco, então eu só chupo picolé de coco. Aliás, eu gosto de coco. Mas cuidado, hein? Só chupar picolé de coco pode ser um ato de egoísmo. Alimenta o ego. Porque eu só chupo do que eu gosto. Mas picolé não é bom para a saúde, não devia chupar picolé. A gente sempre come aquilo que gosta. Você quer matar seu ego? Comece a comer o que não gosta. É isso aí mesmo. Quando você come só o que gosta, você alimenta o seu ego. Você só come o que gosta. Quando você começar a comer comidas que você não gosta, aí você começa a matar seu ego. Igual eu estou tentando comer berinjela. Tem dia que está gostoso, tem dia que está ruim. Mas eu estou indo. Meus queridos, nós precisamos abrir os nossos olhos para ver a condição do mundo em que estamos vivendo. Qual é a real condição do mundo? E eu diria simples, vocês podem querer até discordar de mim, a condição do mundo sem Deus. Porque Deus está sendo colocado de lado.
Deus está sendo colocado de lado. O mundo está indo numa situação muito difícil. O grande pecado do mundo é o secularismo. E o grande pecado dos cristãos é o conformismo. Paulo, nesse verso, ele não só denuncia a condição do mundo, mas ele também denuncia a condição da igreja. Porque quando ele denuncia a condição, o que é um secularista? Um secularista é a vida sem Deus. Secularista é uma pessoa que não precisa de Deus. Secularista é uma pessoa que faz tudo e não tem interferência de Deus. Isso é um secularista. Nós já temos até hoje os secularistas cristãos que fazem o que eles querem, mas dizem que faz tudo em nome de Deus. Pode ser que você é um secularista e não sabe, porque você ama a moda, você ama as coisas do mundo, você ama a música do mundo, você ama a comida do mundo, você ama tudo do mundo. Mas você vem aqui todo sábado, bonitinho, você não bebe, não fuma, não faz esses pecadão aí, né, que está aí no pedaço. Mas você vai fazendo todas as coisinhas que você quer fazer, que você gosta, e você gerencia a vida aí e tal. Você é um secularista, você faz o que você gosta. Você faz o meio de campo entre Deus e a verdade, o seu querer, e você vai indo. Você vai indo, achando que você vai chegar a algum lugar. Mas Paulo, quando ele fala da igreja, ele fala da igreja que está conformada com o mundo, de uma igreja que não reage ao mundo, de uma igreja que vai permitindo que os costumes do mundo vão se tornando normais. Meus queridos, essa é a pergunta, como é que nós podemos trazer o mundo do avesso se nós estamos vivendo a nossa vida em conformidade com o mundo? Como? Como é que você quer... Quando eu vi o título dessa convenção foi Senhor, tem misericórdia da gente. Porque o mundo está muito avessado. Trazer esse mundo, está feia a coisa. E se o mundo está entrando na igreja, se a igreja está entrando, não sei bem o que está acontecendo. Mas se os nossos irmãos, eles amam a moda, eles amam as coisas do mundo, eles estão enfronhados aí dentro das coisas do mundo, como é que a gente vai tirar o mundo do avesso se a gente está avessado também? Não tem como. Mas essa é a condição do mundo. Agora, eu quero mostrar para vocês algumas coisas. Esse relógio está me matando aqui, porque eu cheguei ali na metade ainda, já está dizendo que é para eu parar. Olha só. Eu vou mostrar rapidamente aqui, por causa do relógio, o retrato do mundo. Ok? Isso é um retrato do mundo. As estatísticas mostram que as crianças estão mais sexualizadas do que nunca. Isso é as estatísticas, ok? E é as crianças, tá? Nós não estamos falando aqui de adolescentes. Vocês sabem, né? Adolescentes, eu não estou falando de adolescentes. Não estou falando de jovens, eu estou falando de crianças. As estatísticas dizem que as crianças estão mais sexualizadas do que nunca. 70% das crianças terão sexo antes de formar na escola secundária. Eu louvo a Deus, quem está aqui essa manhã e que terminou a escola secundária e está virgem. Não importa se é rapaz ou é moça, não importa. E se você terminou a escola secundária e você está virgem, você está aqui dentro desses 30% que estão seguindo aquilo que Deus estabeleceu para a vida humana. 70% das nossas crianças têm sexo antes de formar na escola secundária. As estatísticas dizem que 89% dos pais adolescentes não se casam. 89% dos pais adolescentes não casam. Isso significa o quê? Que se um jovem, uma adolescente, ela engravida e o menino engravida uma menina na idade adolescente, a chance deles casarem e ficar juntos é quanto? É 11%. Porque 89% das estatísticas mostram que aqueles que têm crianças nessa faixa etária, eles não ficam juntos e depois eles têm dificuldades de se casarem. 16 milhões de meninas de 15 a 19 anos dão à luz todos os anos. Isso é assustador. Isso é o mundo. Pastor, mas eu não sabia disso, eu não vejo isso aqui na minha comunidade. Eu não sabia que tinha tanta menina de 15 a 19 anos dando à luz todos os anos. 16 milhões de meninas
estão dando à luz. E as estatísticas elas vão indo. As complicações da gravidez é a segunda maior causa de morte em meninas de 15 a 19 anos. Quando morre uma menina de 15 a 19 anos, a segunda maior causa da morte dele são complicações na gravidez. 3 milhões de jovens de 15 a 19 anos têm abortos inseguros cada ano. Mas o que me assusta não é o aborto inseguro. O que me assusta é o número de abortos. São 3 milhões. São 3 milhões de vidas que são ceifadas todo ano nessas clínicas ambulantes que existem por aí para tentar tapar o pecado, para tentar tirar a pessoa do pecado. Esse é um retrato do mundo em que nós estamos vivendo. Talvez você nunca viu esse mundo, mas ele está aí. As pessoas com idade entre 16 a 34 anos, elas gastam 53% de todo o seu tempo, 53% de todo o seu tempo de visualização com dispositivos, com smartphones e tablets. Você que está me ouvindo aqui essa manhã pode estar dentro dessa estatística. 53% é muito tempo. É muito tempo. Se você estiver na idade de 16 a 34 anos. Quase metade do mundo, mais de 3 bilhões de pessoas, vive com menos de $2,50 por dia para comer. Mas é muita gente. 3 bilhões de pessoas têm essa condição. Mais de 80% da população mundial vive em países onde os diferenciais de renda estão aumentando. Quem é pobre fica mais pobre, quem é rico está mais rico. Eu tenho minhas dúvidas. Portugal, Brasil e os países não portugueses estão fora da estatística. Eu não tenho que saber. Eu não penso. Nós estamos aí dentro da estatística, vivendo nos países onde os ricos estão ficando mais ricos e os pobres estão ficando mais pobres. Segundo a Unicef, 22 mil crianças morrem por dia devido à pobreza. É claro que existem as doenças que são causadas por causa da pobreza, então esse número fica alto. Mas isso é uma tragédia. Não é possível que esse é o mundo que nós estamos vivendo. Quase 1 bilhão de pessoas entraram no século 21 incapazes de ler um livro, assinar os seus nomes. Pastor, isso não é possível. Com o advento da internet, com todas essas coisas, não é possível que 1 bilhão de pessoas não saibam ler e escrever seu nome. As estatísticas. Esse é o retrato do mundo em que nós estamos vivendo. 1,6 bilhão de pessoas, 1/4 da humanidade vive sem eletricidade. Mas o que o pastor está falando? Isso não existe. Eu moro aqui em Portugal, eu não sei, todo mundo aqui tem eletricidade. Esse é o problema. Nós estamos vivendo essa vida de negação. A gente não abre os olhos para saber o que está acontecendo no mundo todo. Mas a tragédia está aí, o retrato está aí. Não tem como fugir das estatísticas. Há pessoas que estão pesquisando para resolver esses problemas. Aproximadamente metade da população mundial vive em cidades. E aqui tem uma estatística que é de 2005, que diz assim: 1 em cada 3 moradores urbanos, aproximadamente 1 bilhão de pessoas, vivem em favelas. Isso é a urbanização. Todo mundo vindo para a cidade e não tem lugar para todo mundo morar. 15 milhões de crianças órfãos devido a AIDS. HIV. Cerca de 40 milhões de pessoas vivem com AIDS. Cerca de 1,5 milhão de mortes de crianças a cada ano como resultado de diarreia. Quando eu estava, o meu PowerPoint dizia 1,8 milhão. Eu falei, não, isso é muita gente. Aí eu corri lá para o website da Unicef hoje de manhã e está lá 1,5. Mas é possível 1,5 milhão de mortes cada ano como resultado de diarreia? Aonde está acontecendo? Esse não é o mundo que eu estou vivendo. Altos níveis de imoralidade nas universidades. É a liberação sexual, a apatia das pessoas em relação às coisas espirituais. As coisas espirituais agora viraram banais, as pessoas não estão mais nem aí para Deus. Deus é alguém que está lá em cima e nós estamos aqui embaixo. Estamos no auge dos casamentos homossexuais, de uma sociedade liberalista, de uma sociedade que permite tudo. Outro dia eu estava sentado no avião, peguei uma revista, quando eu abri a revista tinha uma reportagem de um filho mexicano, aconteceu no México, que a mãe deu à luz ao filho e depois ela teve que dar, porque não pôde criar o menino, e depois o menino criou. Quando a mãe estava com 65 anos e o menino parece com 28, se encontraram os dois e começaram a namorar, e aí descobriram que era mãe e filho, e agora ela estava na justiça, o direito de casar com o próprio filho, porque as autoridades não queriam deixar. Aí eu falei, meu pai, se o próximo passo vai ser o incesto, Jesus tem que vir logo, porque o fim está chegando.
As pessoas, elas estão perdendo completamente o rumo. É assustador a obscenidade produzida por Hollywood, o aumento da promiscuidade sexual em nossa cultura, tudo agora impregnado de sexo, e filme tem que ter sexo, propaganda de sabonete tem que ter sexo, tudo agora envolve sexo. Nós estamos tendo a sexualização da sociedade. O tempo do fim está chegando. A família está sendo destruída, o casamento está sendo destruído, as coisas que Deus estabeleceu na origem do homem estão sendo destruídas por Satanás, porque se ele destruir o que Deus estabeleceu na origem, ele vai destruir o homem. Ele vai destruir o homem, vai impedir o homem de ser salvo. A realidade é simples. Estamos vivendo em uma sociedade onde os deuses do dinheiro, do sexo, do ego está suplantando o Deus verdadeiro. Não é o caso de negar a existência de Deus, mas é o caso de não obedecê-lo. As pessoas não estão aí negando a Deus, elas acreditam nesse ser supremo que está lá, mas elas estão desobedecendo a Deus. O Deus delas é o dinheiro, é o sexo, é aquilo que elas querem, é o ego delas, é a própria vontade delas. Meus queridos, em Gênesis capítulo 6, versículo 5, Deus desprezou a terra e se entristeceu com o que viu, diz a Bíblia. E viu o Senhor que a maldade que o homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só um contentamento. E eu fico pensando assim, quando Deus escreveu isso, Ele está falando dos antediluvianos. Será que nós hoje estamos chegando nesse nível? Será que nós estamos indo para esse nível dos antediluvianos, que Deus olhou e falou assim, a maldade se multiplicou de tal maneira que a imaginação dos pensamentos do coração do homem, tudo agora são absolutamente maus. Deus trouxe um dilúvio e destruiu a terra. Toda intenção, todo desejo, cada pensamento era inclinado para o mal. Era para a satisfação do próprio. E meus queridos, interessante é que o mal e a maldade não são mais a anomalia, mas é o normal agora. O mal é normal. Agora está ficando lei duas pessoas do mesmo sexo casar. Mas o que me preocupa no nosso texto não é só a condição do mundo, mas é também a condição do cristão. Qual é a nossa condição? Se vivemos em um mundo desgovernado, e o cristão vive nesse mundo, qual seria a condição do cristão hoje? Paulo denuncia essa condição em Romanos 12:2, e não sede conformados com este mundo. Essa mensagem parece que vem tocando igual uma buzina no meu ouvido, e não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. É um alerta para a igreja, é um desafio para a igreja. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Uma igreja que não está dentro do mundo, mas está lentamente absorvendo os costumes do mundo. E se o mundo está pelo avesso, a gente tem que cuidar para que a igreja também não vá ficando pelo avesso. Mas muitas vezes nós estamos aderindo aos conhecimentos do mundo. Sabe, meus queridos, amados irmãos, nossos jovens estão lentamente enveredando pelo caminho do pecado. E uma das coisas que me preocupa, sabe o que é? É que nós estamos perdendo a noção do que é pecado. E quando a gente começa a perder a noção do que é pecado, então nós começamos a ter problemas com Deus. É o conformismo com o mundo, é isso que está entrando dentro da igreja. Nós estamos conformados com o mundo, e esse é o grande pecado. E Paulo, ele grita, ele dá um alerta, ele diz assim, não sedes conformados com este mundo. Meus queridos, há um chamado especial de Deus para os jovens dessa igreja. É um chamado para sair do mundo, é um chamado para renunciar aos costumes do mundo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, a obediência a Deus não é uma coisa que vem simplesmente porque a gente quer ou a gente sentiu. A vida cristã não é feita de emoções. Não é não. Quando a gente vai ensinar uma criança o certo, a gente não só ensina o que a criança quer que seja ensinado. A gente ensina o que é certo. E as coisas de Deus é assim também. Ah, pastor, eu não sinto vontade de orar. Pois então entre na disciplina da oração. Você precisa aprender a orar.
Que se você não aprender a orar, estudar a palavra de Deus, você não vai a lugar nenhum. Então você tem que se disciplinar, ir para aquela fonte de água, porque aquela fonte de água é que vai fazer você viver. É igual o teu filho parar de comer, falou, não quero mais comer, ele vai definhando, ele morre. É assim que é a vida cristã. Se seu filho tem que comer, mesmo que ele não queira comer, quando você está com fastio, você tem que comer, porque se você não comer, o que vai acontecer com a sua saúde? A imunidade baixa, você pega uma doença, você pode morrer. Se na vida cristã não é se eu sinto desejo de amar a Deus, aí eu sei o que é certo, o que é errado, o que a palavra de Deus diz, o que a palavra de Deus diz. A vida cristã, no começo, ela é uma disciplina. Eu sempre uso uma ilustração nos meus sermões. Quando eu era pequeno, eu queria uma bicicleta, porque todos os meninos tinham bicicleta. Eu comprei a bicicleta, quando sentei não conseguia andar, caía. Aí minha mãe disse, meu filho tem que botar as rodinhas. Aí botei as rodinhas, mas meus amigos tudo tinham as rodinhas, todo mundo ia nas rodinhas, a rodinha, né? Aí eu ia com a rodinha. Mas aí, de repente, um dia meus amigos começaram a tirar a rodinha e andar sem rodinha. Eu falei, epa, peraí, está todo mundo andando sem rodinha, eu tenho que tirar minhas rodinhas. Tirei minhas rodinhas, não conseguia andar de bicicleta. Mãe, cheguei em casa chorando, mãe, olha, os meninos estão tudo andando sem rodinha, eu não consigo andar. Minha mãe falou, meu filho, é bom você ir para cima dessa bicicleta e se ralar todo e aprender a andar sem rodinha, porque senão você vai ficar para trás. E eu fui para cima daquela bicicleta o dia todo e caí, me arranhava todo e chegava todo arranhado, mas eu tinha que andar sem rodinha, era uma disciplina. Não tinha esse negócio se eu queria, se eu gostava, se era bom, não era bom, era preciso. Se eu queria aprender de andar de bicicleta, eu tinha que ter aquelas rodinhas e pegar a bicicleta e andar até o dia que eu saí para a direita, para a esquerda, balançava igual borboleta e depois finalmente saía andando em cima da bicicleta. Agora os jovens hoje vêm hoje, ai pastor, eu não sinto vontade de orar. Tu se ajoelha aí meia hora todo dia e força a aprender a orar. Te garanto aí que depois de 3 meses você vai estar adorando conversar com Deus. Se você não quer ler a Bíblia, senta aí, fica meia hora. Minha mãe, ela dizia assim, você vai só sair daqui quando ler um capítulo da Bíblia todo dia. Aí o pai diz, mas ele vai odiar a Bíblia. Vai sim, eu odiei a Bíblia um bocado de tempo. Até o dia que eu me entendi de gente, e eu precisava discernir a podridão do mundo e o que a palavra de Deus ensinava. E eu caí na minha si, e eu disse, olha, minha mãe estava certa quando dava 1 hora de Bíblia todo dia para mim. E a Bíblia se tornou então uma coisa maravilhosa para a minha vida. Cuidado com as vontades. Porque o nosso texto diz assim, que a gente tem que ser transformado para cumprir a vontade de Deus. A vontade de Deus precisa ser feita na nossa vida, meus queridos. Deus quer chamar os jovens para se tornar instrumentos nas mãos deles. Às vezes nós pensamos que por causa da nossa condição de adventistas, nós já estamos salvos, somos superiores ao mundo. Mas a nossa fé é superficial. Nós ficamos conectados ao mundo pelo celular. Esse advento da tecnologia. Aqui. Ninguém vive mais sem isso. Vai dormir, bota aqui. Acordou, pega aqui. Está tudo acontecendo por aqui. A televisão, a notícia, o jogo. Está tudo vem aqui. Ninguém vive mais sem isso aqui. Às vezes eu penso que a gente ama mais isso aqui do que a Deus. Porque a gente vem para a igreja e não consegue largar disso aqui. Às vezes quando eu abro o Facebook, tem aqueles irmãos botando foto do pregador e tudo. Eu falei, olha, ele está aliviando a barra dele, porque antes do pregador já viu a vida de todo mundo. Eu não estou dizendo que foi o diabo que criou o Facebook, né? Mas o bicho está aproveitando. Porque não tem lugar melhor para a gente saber a vida de todo mundo, porque todo mundo quer mostrar. Outro dia um irmão da igreja falou, olha, teve 300 likes. Meu pai do céu, o que está acontecendo com esse senhor aqui? Uma coisa está errada. As pessoas, elas estão com uma deficiência de amor próprio, que elas precisam do Facebook, para que os outros dê like ou escutem o que elas estão dizendo. Olha a tragédia que o mundo está vivendo hoje. As pessoas, elas não são mais ouvidas, elas não têm mais quem para falar. Então o diabo agora criou um painel lá na internet, agora que todo mundo vai lá e bota a sua vida lá. Tudo que presta, o que não presta. A mídia social está bombando agora para tudo quanto é lado.
Ah, mas eu não vejo ninguém usando a mídia para pregar o evangelho. Botar uma fofoca lá, tem 2.000 likes. Mas se eu botar um texto bíblico, com 5 pessoas vai lá e dar like. O problema não é a social media, o problema é você. A mídia está aí. O problema é o seu relacionamento com Deus. O problema é o tempo que você passa com Deus. O problema é como você vê as coisas de Deus. E eu ia contar uma história aqui agora. Mas acho que não vai dar não. Vai dar não, porque falta 3 minutos para eu terminar o sermão e agora que estou chegando na metade. Eu estou na metade do sermão. Eu tenho 2 histórias para contar, que se eu contar vai aumentar 10 minutos cada um, então é melhor deixar para lá. O pecado, ele vem assim e vai entrando devagarzinho. O pecado, ele vai destruindo a vida do cristão devagarzinho. Sem essa percepção. Os nossos jovens, eles não percebem como é que vai acontecendo. Meus queridos, conformismo é quando uma pessoa se conforma com as tradições, com os usos, se resigna, é um estágio de satisfação própria, é um conformismo. A gente cria uma zona de conforto na vida espiritual e a gente fica nessa zona de conforto e a gente faz uma média entre os costumes sociais do mundo e a vida religiosa, e a gente vai gerenciando a nossa vida com o mundo e a gente vai gerenciando a nossa vida com Deus. E a gente vai levando, esperando o dia que Jesus vai voltar. É desse jeito que a gente está levando a nossa vida cristã. A gente pensa que essa coisa de igreja, sábado, domingo e quarta-feira, vai levar a gente para o céu. A Bíblia diz que a gente tem que vir para a igreja e se congregar. A Bíblia diz, mas é como eu disse no começo, a igreja é um lugar onde a gente se congrega com Deus. A igreja é um lugar onde a gente louva a Deus. A igreja é um lugar que a gente vem e é o resultado daquilo que Deus está fazendo conosco na nossa vida. Isso que é a igreja. A igreja, na verdade, ela existe para isso. Ela existe para poder mostrar para nós que o povo de Deus reunido pode louvá-lo pelas bênçãos que Deus tem derramado nela. Mas o diabo, ele vem trazendo uma coisa muito complicada, chamada a ideologia do gênero. Em 2003, uma mulher chamada Judith Butler, ela escreveu um livro chamado Problemas do Gênero. E nesse livro, é simplesmente uma coisa diabólica. Deixa eu botar o próximo slide aqui. É simplesmente chocante que a sociedade está debatendo o que essa senhora chama de ideologia do gênero. E a ideologia do gênero é assim: 3 premissas. A primeira delas, a criança possui autonomia de vontade. É isso que o livro dela diz. Segunda, a criança possui autonomia de vontade sexual. Terceira, a criança tem direito ao prazer sexual. Há um debate na sociedade moderna sobre agora quando a pessoa nasce, então a pessoa que determina o sexo dela agora. Eu agora nasci com genes de mulher, então eu quero ser mulher. Se meus genes são... o livro dessa senhora fala disso, dessa liberdade das crianças. Mas olha, eu vou dizer uma coisa para vocês pais, hein? Estão vendo os 3 passos da ideologia? Vocês estão vendo os 3 passos? Oh... Mas por que vocês já vieram para cá? Eu estou na metade do sermão e já vieram para cá. Não estou entendendo. Vocês querem que eu pare o sermão? Falta 14 segundos para o meu tempo acabar. O Felipe disse que eu podia ir mais do que o relógio. Então eu ainda tenho tempo. Mas eles já querem que eu pare, porque já vieram tudo aqui para cima agora. Podem ver. Ainda tem alguém passando. É eu mesmo que estou passando. É eu mesmo que estou bloqueando o screen. Vocês estão vendo essas 3 premissas? Oh, não, nós não estamos fazendo isso. Isso é a ideologia do gênero. Mas olha só, pais. A número 1 diz assim: a criança possui autonomia de quê? A criança quer o celular do papai e o papai não dá o celular. E a criança faz o quê? Uá! O que é que o pai faz?
Ele está simplesmente colocando número 1 a ideologia do gênero. O bebê começa a chorar. Ai! Parou o bebê. Ah! É a ideologia do gênero. O bebê já está controlando. A vontade dele tem que ser feita. Esse é o primeiro step. Ah, pastor, você está viajando na maionese. Assim, 30 anos atrás, 20, quando se falava nisso, também estava. Mas essa senhora um dia escreveu o livro, a sociedade começou a acreditar, e olha onde o mundo está começando a chegar hoje. Vocês sabem que nós tivemos a nossa filha mais velha, e ela tem essa enfermidadezinha dos bebês. E ninguém aguentava mais, né? Ou era eu ou era ela que tinha que ficar aquele tempo todo com essa bebê. Eu falei, olha, nós vamos ensinar uma lição para esse bebê que ele nunca mais vai esquecer na vida. Nós pegamos o bercinho dela, colocamos no teto um bocado de móveis assim, com as musiquinhas que mexiam, dava música. Eu falei assim, nós vamos ensinar esse bebê agora uma coisa muito importante. Nós vamos ensinar esse bebê que o melhor lugar para ele ficar é no bercinho dela. E botamos ela lá. E ela começou, uá, uá. E eu falei, chora minha filha, que esse exercício vai fazer bem para a sua saúde. Falei, chorou um dia. Falei, na metade do dia ela perdeu a vozinha e dormiu lá. Recuperou a energia, uá, uá. Dormiu de novo, recuperou a energia. Depois de 3 dias, ela começou a prestar atenção porque estava em cima, assim. Os móveis, a musiquinha. Parou de chorar. E aí o pessoal chegava lá em casa, ai, que bebê lindo, que quarto lindo. Pegava ela do bercinho, ela, uá! Tu estava no bercinho, ela parou. Isso é educação. Pais que eduquem o seu filho. Outro dia recebi o filho do irmão na minha casa, ele chegou em cima do sofá lá. Falei, meu filho, desce daí. Aqui você não pode fazer isso não. Mas eu faço na minha casa. Você faz na tua casa, mas aqui é a minha, desce daí. Pai, pastor, desculpa. Meu filho desce, mas ele não obedecia o pai. Ele continuava pulando lá. Eu falei, seu moleque, você desce daí. Aí ele ficou com medo de mim e desceu. Falei, os pais de hoje estão ensinando os filhos a ser mal educados. Os filhos estão debandando para o mundo aí porque os pais não seguem o conceito da palavra de Deus. Porque não leva a sério o seu papel de pai. Da comida, da roupa, da brinquedo novo, da escola boa, da tudo isso. Isso não é educação, isso é obrigação. Isso é sua obrigação. Educação é quando você ensina a sua criança a respeitar o direito dos outros. Educação é quando você ensina a sua criança a partilhar o que ela tem com os outros. Educação é quando você ensina a sua criança a orar, a respeitar a Deus, a obedecer a Deus. Mas as crianças de hoje, elas não obedecem nem os pais dela. Quanto mais vão obedecer a Deus quando crescer. E vai haver juízo para esse grupo, hein? Vai haver juízo para esse grupo. Porque há luz suficiente para se estudar a palavra de Deus. Satanás, ele quer destruir os nossos filhos. Satanás, ele quer acabar com a igreja. É por isso que vem essa ideologia do gênero aí agora, para destruir a sociedade. E Jesus disse em Mateus 24:12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, o que é que acontece? Esfriará. Mas o verso diz que a gente precisa ser transformados pelo entendimento. É uma coisa que vem da mente. É por isso que eu digo que não vem do coração. O cara diz assim, mas eu não tenho vontade de orar. Mas a Bíblia diz que não é a transformação, ela não vem pelo sentimento, ela vem pela mente. Você sabe que precisa fazer, então você faz. Você não fica esperando ter uma sensação de que alguma coisa veio. Eu estou sentindo isso. Eu estou sentindo que eu estou apaixonada por fulano. E o cara chega e diz assim, você está me amando, eu também te amo, então vamos fazer sexo. Não posso fazer sexo, só no casamento. Então você não me ama. Mas eu não posso perder o amor dele. Então eu fui e fiz sexo. A vida não é feita de emoções, meus amigos.
A palavra de Deus diz que a gente tem que usar o entendimento para ser transformado. Se você está vivendo uma vida de pecado, o primeiro passo para você se transformar é você usar o seu entendimento, é você estudar a palavra de Deus e você ter uma consciência que você está vivendo uma vida de pecado, e pela transformação da sua mente, você vai começar a mudar o seu comportamento. Você vai mudar a sua vida e o poder de Deus vai ser derramado, essa bênção será alcançada. Nós temos essa transformação vindo. Há uma experiência especial especial com Deus, que o cristão só vai sentir quando for transformado. Talvez você está dentro da igreja, nasceu dentro da igreja e está dizendo assim: mas eu sinto um vazio na alma. É que você ainda não experimentou Deus na sua vida. Você virou cristão porque nasceu no lar cristão. Eu, quando me entendi de gente, estava guardando o sábado. Eu nem sabia por quê. Mas eu tinha que guardar, porque se eu não fosse para a igreja, o pau comia. Se eu não quisesse apanhar, eu tinha que ir para a igreja. E se eu fui para a igreja todo sábado, eu terminei me acostumando a ir para a igreja todo sábado. Então eu vou para a igreja todo sábado agora, acabou-se. Foram anos e anos e anos para que Deus tocasse o meu coração e houvesse uma transformação. De que ir à casa do Senhor, porque eu amo o Senhor do sábado. De ir à casa do Senhor, porque eu venho à casa do Senhor encontrar com Deus. O meu espírito no sábado, quando eu chego na casa do Senhor, se não tiver nenhuma música, se não tiver nenhum pregador, se não tiver nenhuma orquestra, se não tiver nada, para mim já é suficiente. Porque eu estou na presença do autor e consumador da minha fé. Porque quando eu entro na casa de Deus, eu sinto a presença dEle. Eu vou na igreja para encontrar com Deus. Eu não consigo ver a fofoca dos irmãos. Eu não consigo ver as pessoas criticando a cor da minha gravata. Eu não consigo enxergar a podridão da vida de alguns aí, falando mal um do outro do que aconteceu na semana. Eu, quando chego na casa de Deus, eu sinto a presença dEle. Eu sinto a glória dEle. Meu coração ele é cheio. Eu não preciso de um pregador, eu não preciso de um bulhão, eu não preciso de um sermão para encher meu coração. Estar na presença de Deus para mim já é suficiente. É esse nível de espiritualidade que nós temos que buscar. E talvez você diz: o pastor é muito espiritual. Conversa furada. Eu posso estar nesse senso muito bem na minha espiritualidade, mas tem outros aqui que eu não posso contar, que senão vai pegar mal. Mas eu estou lutando. Por exemplo, uma área da minha vida que eu estou lutando é para falar mal dos outros. Estou lutando. Não tem jeito, quer julgar os outros. Sai daqui julgando tudo, os motivos. Eu agora estou numa luta muito grande também, numa batalha íntima, porque tudo que eu escrevia você, e eu pregava também, porque vocês, agora eu estou tentando usar a terceira pessoa do plural, porque nós, tudo que eu escrevo agora. Então o meu cérebro está começando a botar um ponto aqui, quando eu escrevo I ou você, ele, pum, é nós, é nosso. Nós queremos sempre apontar para o outro, nós queremos sempre botar a culpa no outro. Queridos, nós não podemos ser derrotados pela mornidão espiritual, não podemos ser derrotados pelo desânimo. Essa igreja é uma igreja triunfante. Jesus vai edificar a sua igreja, não há absolutamente nada que possa detê-lo. E eu, quando falo igreja aqui, eu não estou falando da organização, eu estou falando dos membros da igreja, porque a igreja são vocês, são eu. A igreja somos nós. Essa é a igreja de Deus. Então, quando eu estou falando em igreja, eu estou falando aqui de pessoas. Sua igreja será uma igreja vitoriosa. O problema é se nós vamos vencer com a igreja. Será que nós vamos vencer com a igreja? Será que seremos vencedores com essa igreja? Há um texto na Bíblia, mas eu vou pular esse texto, que diz assim que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E às vezes a gente pensa que a igreja católica disse que era Pedro, mas Jesus disse assim: vós também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, Jesus Cristo. Era ele que ele estava falando. Não vamos entender errado. As portas do inferno não vão prevalecer contra essa igreja. Meus queridos, seja lá quem escolheu o texto dessa convenção, estava mais do que certo, inspirado pelo Espírito de Deus. Porque a palavra diz assim: sedes transformados, sede renovados, e então vocês vão experimentar qual seja a boa, agradável obra do Senhor. São 3 palavras chaves. A primeira palavra é transformar. A verdadeira transformação, ela ocorre no coração.
Jesus olhou para Nicodemos e disse assim: necessário vos é nascer de novo. Ele disse: Senhor, um momento aí, eu sou o pastor da igreja, eu sou o doutor do templo, eu sou o homem da teologia, o que você está falando para mim? Que eu tenho que nascer de novo, eu tenho que entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo. Jesus disse: olha, você tem a sua teologia, você está dentro da igreja, você prega, você conhece tudo, mas você precisa nascer de novo, você precisa de um coração novo. Você precisa ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. É uma transformação. Quando a gente fala de renovar, o verso bíblico diz: transformar pela renovação. É renovar, é recomeçar, é refazer, é rever, é retomar. Há crentes que perderam o entusiasmo e o fervor. Acostumaram-se a uma vida sem poder, sem testemunho, sem oração, sem consagração, sem crescimento. A igreja está cheia dessas pessoas. Pessoas que não têm o poder, pessoas que não têm um testemunho para dar, pessoas que não estão consagradas, pessoas que não têm crescimento espiritual, pessoas que não sabem o que fazer, não sabem por que estão dentro da igreja. Meus queridos, vir à casa do Senhor, fazer parte desse movimento é uma coisa forte que sai de dentro das nossas entranhas, é sentir o poder de Deus na nossa vida, poder para transformar, poder para curar, poder para vencer, poder para avançar. Nós estamos muito preocupados conosco, com a nossa aparência, com o bem-estar, com as coisas que a vida pode dar, com o dinheiro que cai no bolso. Há tantas coisas que a gente está preocupado, mas a gente se esquece que o dom da vida é Deus que dá. Eu, quando fui pastor de uma igreja no Texas, uma igreja americana, naqueles 2 anos eu fui ao hospital mais de 5, 6, 7 vezes. Pessoas estavam morrendo de câncer. Eu me lembro de um irmão, um primeiro diácono da igreja, ele fez uma cirurgia no cérebro, e o oncologista chegou no quarto dele e falou assim: você está curado do câncer. Você é câncer free, você não vai morrer de câncer. E ele falou: eu cheguei lá, uma meia hora depois que o oncologista baixou, ele falou: pastor, louvado seja Deus, eu estou curado. O oncologista disse que o câncer está free. E eu louvei com ele, fiquei feliz, me ajoelhei, orei com ele lá e ficamos felizes. Então, quando foi 2 dias depois, ele ligou para mim chorando: pastor, pelo amor de Deus, vem aqui. Mas o que aconteceu? Eu falei: foi o meu ou não o oncologista que me operou, mas o meu médico veio aqui agora e disse que eu tenho 6 meses de vida, eu vou morrer. Vem aqui, pelo amor de Deus, pastor. A mulher dele não estava lá, ninguém estava lá. Cheguei lá, o homem estava aos pedaços, chorando. O que é que você vai dizer para um sujeito que tem 6 meses de vida? 6 meses de vida, suas prioridades mudam. O seu óculos, se ele é fashion ou não, já não tem mais valor. A roupa, se é de marca ou não é de marca, também já não tem valor. O carro que você dirige, se é novo ou é velho, também não tem mais valor. A vida é um dom de Deus. É Deus que dá a vida a você. E se você está vivo aqui hoje é porque Deus, Ele quer que você esteja vivo. E se Deus quer que você esteja vivo, Ele tem um propósito para você na sua vida. Você precisa apenas abrir os seus olhos e ver a miséria e a desgraça que o mundo está, e dizer: Senhor, eu não quero ser um conformista mais. Senhor, eu quero mudar a minha vida. Eu quero sentir essa experiência de transformação. Eu quero sentir essa experiência de renovação. E aí você vai experimentar Deus. Experimentar Deus é muito mais do que conhecer a Deus. Experimentar a Deus tem a ver com ter uma experiência com Ele. É o resultado da transformação e da renovação. E aí você vai ter uma experiência com Deus. Meus queridos, eu quero mostrar um quadro para vocês dramático. Eu sempre olho para a experiência de Abraão. Abraão era um homem que conhecia Deus, mas ele só experimentou Deus quando ele estava no Monte Moriá. Porque ele não entendia, porque Deus deu tanto trabalho para o filho da promessa nascer. Sara já tinha cessado o período dela. Quando ela não podia mais nem sequer menstruar, foi que Deus disse: agora eu vou fazer um milagre no ventre dessa mulher. E ela engravidou. E todo mundo sabia que o nascimento de Isaac era um milagre. Mas um dia apareceu Deus debaixo de uma mangueira, lá estava Abraão, e Deus disse: olha, pega o teu filho Isaac aí, sobe lá no Moriá e sacrifica ele no lugar do cordeiro. E Abraão pegou o menino e levou. E eu fiquei pensando assim: mas que homem obediente. Como é que Deus pediu para ele ir lá matar o filho dele e ele foi lá, levou o filho para matar? Se fosse eu no lugar de Abraão e visse aquela voz dizendo lá: oh, Deus, pega teu filho, teu único filho, leva para o Moriá e mata. Eu falei: sai daqui, Satanás! Tu quer matar o filho da promessa? Deus me deu isso aqui com um trabalho danado, agora tu quer o quê? Matar? Sai daqui, Satanás!
Abraão, ele conhecia Deus. E quando você conhece Deus, você está preparado para experimentar a Deus na sua vida. Foi isso que aconteceu na vida de Abraão. Meus queridos, nós temos tanto tempo para dedicar às redes sociais. Mas quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz? Você pega o teu celular, é isso que você faz. Primeira coisa que você acorda para ver o que passou durante a noite. Quem é que mandou mensagem para mim durante a noite? Eu era assim, né? Eu moro num lugar do mundo que a minha família, lá do outro lado do continente, está 6 horas atrás. Então, quando eu acordava, eu nem me lembrava de orar. Eu pegava o fone para ver o que aconteceu lá do outro lado. Falei, eu quero ver o que aconteceu do outro lado. É a primeira coisa. Um dia, e eu pregando, por isso que eu digo, vocês pensam que a gente vê, o pregador vem aqui com essa espiritualidade, sacode a poeira de todo mundo, mas ele tem as poeiras dele também, né? Eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, eu prego pelo povo, agora eu acordo, a primeira coisa que eu pego é o celular, para ver as mensagens do WhatsApp. Eu fiz um plano com Deus agora. Existe um app chamado Bíblia. E então eu fiz um plano com Deus. Toda vez que eu acordo eu não posso fazer nada. Eu continuo pegando o celular, sim. Quando eu acordo é o celular que eu prego. Mas eu não posso abrir nenhum app que não seja aquele app da Bíblia. E quando eu abro aquele app da Bíblia, aí tem um verso do dia. E eu só posso fazer qualquer outra coisa depois que eu escrever uma composição daquele verso para Deus. Olha, faz 65 dias que eu venho dia após dia em cima daquele app. A misericórdia do Senhor. Tem dia que está difícil. Tem dia que vocês não imaginam. Agora eu acordo e pego meu celular, mas quando eu pego meu celular para encontrar com Deus. Meus queridos, nós precisamos fazer uma escolha na nossa vida. Deus dá para você 24 horas, é isso? 24 horas. Vamos fazer aqui uma conta. Se você recebe 24 horas por dia, quanto tempo você dorme? Normalmente, né? Tem os dormiocos aí que dormem 10 horas por dia, não estou falando desses não. Normalmente uma pessoa dorme quantas horas por dia? Quanto? 8 horas. Então 24 menos 8 dá quanto? 16? É 16, né? Mas aí vamos dizer que todo mundo aqui é trabalhador e trabalha quantas horas por dia? E o que é que você faz com as 8 que sobram? Olha, vai haver juízo para você, não é pelas 8 que você dorme. Não vai haver juízo para você pelas 8 que você devia trabalhar, né? Se não estiver também estudando ou trabalhando, é outra história. Mas vai haver juízo para essas 8 que sobram. Quanto tempo você dedica a Deus dessas 8 que sobram, meus queridos? Jovens, faça um plano com Deus essa manhã de dar o dízimo do seu tempo. Dá o dízimo do seu tempo. Vamos tirar as 8 que está dormindo e vamos deixar as 16. Se você der o dízimo de 16 horas, quantas horas por dia você tem que dar para Deus? Quem é matemático aí? 1 hora e quê? 1h30? 1h30, né? Você devia dizimar seu tempo para Deus todo dia, 1h30 para Deus. Você dá 1h30 para Deus. Agora, nessa 1h30, você não pode fazer nada para você. Você tem que usar essa 1h30 para abençoar alguém ou para estudar a palavra de Deus e orar. Todos os dias. Se você começar a dar esse dízimo para Deus, sua vida vai mudar. Você vai ver um poder vindo para a sua vida tremendo. Você vai descobrir a grandeza de servir a Deus e ao próximo. É exatamente isso que o dízimo vai fazer com você. E meus queridos, agora eu acho que eu preciso parar, porque senão eu vou cansar. E eu quero mostrar para vocês que as pedras, elas já estão caminhando. Nós
toda tarde quando eu vinha do trabalho, eu parava do lado de fora da tenda e eu via aquelas mensagens do Evangelho da Salvação. E ele falou assim, o Espírito de Deus começou a trabalhar no meu coração. Eu comecei a sentir um poder especial me transformando. Alguma coisa estava mexendo comigo. E eu fui ali aguentando, ouvindo. Mas cada noite eu fazia uma decisão com Jesus. Finalmente chegou uma noite que o pregador fez um apelo. E quando ele fez o apelo, eu entreguei meu coração a Jesus lá daquela tenda. Levou muitos dias para eu ter coragem de falar para minha esposa. Mas finalmente, se regozijou. Essa vida adventista formalista. Eu já vivi isso, eu sei o que é isso. Eu passei muitos anos infeliz dentro dessa igreja, sem sentir a alegria da salvação em Cristo Jesus. Mas essa manhã Deus quer dar uma bênção especial para um jovem que quer começar uma nova vida com Jesus. Jovem que quer ser transformado.
E talvez o que eu estou pedindo aqui hoje é muito grande, porque quando você se levanta daí, você vem aqui, você vai se expor publicamente. E o diabo vai dizer assim para você: não levante, não vá, porque se você for, o que é que os jovens vão pensar? Pensar que você queria deixar a igreja, que você está infeliz dentro da igreja. E você pode ficar aí sentado para a sua própria derrota, além das muitas que você já tem. Mas hoje Deus quer te levantar. Hoje Deus quer derramar o poder dele na sua vida. Deus quer transformar você nessa convenção. E se há algum jovem aqui nessa manhã que está assediado pelo poder das trevas e quer libertação, eu desafio você a se levantar em nome de Jesus. Do Senhor essa manhã, porque Deus quer dar para você um poder especial. Deus quer libertar você do assédio do poder das trevas. Não importa o quão fundo você esteja nesse poço, a mensagem de Deus para você nessa convenção é de que você precisa parar de ser um conformista. Você precisa ser transformado. Você precisa sentir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na tua vida, nessa convenção. Eu vou fazer uma oração agora por esses que estão ajoelhados. Nos dê a sua paz. É a minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe vocês. Que a glória dele possa inundar a vossa alma. É a minha oração essa manhã. Amém.